Esse é o mês da voz, esse instrumento maravilhoso que merece atenção e que muitas vezes na vida a gente conhece tão pouco dele, né? Quanto para usar da nossa voz, quanto para conhecer, quanto para explorar de uma forma positiva e trazer do fundo do coração toda a emoção que cabe na voz. A gente reconhece a tristeza, a alegria, o ânimo, o cansaço de alguém por meio do tom de voz, né? Atualmente a gente não fala muito ao telefone, mas se a gente fala ao telefone, se faz uma reunião só por áudio, quanto a gente entende que a voz dita a emoção da pessoa. A voz revela muito sobre nós e a voz é uma potência imensa. Desde que um bebê nasce, é o choro forte que é manifestado por meio da voz que mostra a saúde dele. A gente espera esse choro. E poder falar durante uma vida toda por meio do instrumento vocal garante uma boa comunicação. Isso sem falar das vozes cantadas, das vozes dos dubladores, das vozes que nos encantam nas contações de história, das vozes que cuidam da saúde, que perguntam para a gente como nós estamos, nos acolhem. Pense nessa época de pandemia, quanto uma voz de alguém que acolhe, que cuida, é importante. A voz dita o tom da vida e a gente, sem dúvida alguma, faz desse instrumento um instrumento que se confunde com estar vivo. Voz é vida. Assim se chamou uma campanha da voz de uma maneira maravilhosa, campanha vocal que começou no Brasil. Primeiro dia nacional da voz foi no Brasil e hoje nós contamos com o Dia Internacional da Voz. Nosso país criou essa homenagem a esse rico instrumento e hoje se espalhou pelo mundo todo. E esse mês, então, por ser o mês de abril, o mês da voz, eu acredito que ele mereça esse zelo, esse cuidado, esse carinho. Mas eu trouxe aqui um assunto que eu acho bem importante para a gente falar antes da gente começar a falar sobre possibilidades de expansão vocal, o que faz bem, o que faz mal, se a gente pode mudar a voz, aprimorar a voz, se quem quer cantar pode cantar, como deixar a voz mais potente. Nós vamos falar sobre tudo isso esse mês dedicado à voz. Mas hoje eu trago um assunto que é muito habitual e que as pessoas me perguntam sempre. Ana Lúcia, por que eu não gosto de ouvir a minha voz no áudio? Não é comum? Muitas pessoas perguntam isso. Então eu vou tentar direcionar essas respostas para um lugar que é muito habitual da gente perceber. É lógico que outras percepções podem surgir também, mas o primeiro ponto é porque fisiologicamente quando a gente fala, quando eu falo com vocês, eu uso a minha voz aqui, a minha voz chega por via aérea, chega pelo ar, mas quando eu estou falando, eu também estou escutando a minha voz por toda essa região que vai ampliar o som que chega no meu ouvido. Quase como se eu pegasse um instrumento, o braço de um violão, pusesse no dente e tocasse. Eu ia escutar esse violão pelo som que vem pelo ar e também pela condução óssea. Assim eu escuto minha voz, assim você escuta a sua voz pela condução aérea e por toda a condução óssea que ressona a nossa voz internamente. Então, a minha voz, como eu escuto, só eu escuto. E quando ela sai por via aérea, o outro escuta a voz. Ou quando eu gravo, e aí eu vou ouvir minha voz gravada, eu vou escutar minha voz como a outra pessoa escuta. Então, a voz que está no áudio é a voz que chega para o mundo. A nossa voz só nós escutamos. Mas por que então que a gente não gosta? Eu acredito que são dois os maiores problemas, né, em relação a isso, a gente não gostar. O primeiro é porque a gente não sabe muito como a gente é de fora. Então a gente, muitas vezes, né, uma maneira que a gente tem de usar uma inflexão vocal, uma expressão, a gente não reconhece muito isso, a gente se percebe muito pouco de fora. Mas acho que a segunda e a mais forte é que nós
convivemos com o som da nossa voz, esse som que só nós mesmos escutamos, uma vida toda. A gente percebe mais a nossa voz do que vê nosso corpo, nossa expressão facial. Quando eu estou conversando com alguém, a minha voz o tempo todo ela está comigo. Né? Hoje, quando a gente fala online com alguém, ainda a nossa expressão facial é mais vista pela gente. Mas do contrário, não. A nossa voz é o que mais nos acompanha. E quando eu percebo essa diferença que muda um pouquinho, até a frequência, a maneira como eu me escuto é diferente da frequência que o outro me escuta, a frequência em termos de graves e agudos, tem estudos sobre isso. Eu não reconheço. Não é que a gente não gosta, a gente não se reconhece naquela voz. Mas para a gente entender como a gente está chegando para o mundo, é muito importante que a gente ouça a nossa voz gravada. Olha que riqueza! A partir daí, a gente pode compreender muito mais como é que o outro nos ouve. A nossa voz dita o tom da nossa emoção. É muito importante que ela esteja na melhor performance possível. E para isso nós vamos dedicar aqui esse mês falando sobre saúde vocal, sobre variações vocais, sobre o que, como eu disse, faz mal, o que faz bem para a voz, para que a gente otimize esse instrumento tão rico e mais do que isso. Quem sabe a gente conheça, explore, crie novas possibilidades de usar dessa expressão tão rica que a gente tem aqui para nos conectar com o ser humano. Falaremos de vozes no canto, voz falada, voz na dublagem, voz sem laringe, sim, vozes maravilhosas, né? Possibilidades de direcionamentos para a expressão vocal que, sem dúvida, continuam, sim, saindo da emoção da alma e falando muito sobre cada um que se expressa. Então, que o mês da voz seja um mês de muita saúde, conteúdo e conhecimento vocal. Eu agradeço aí por vocês estarem comigo e compartilha se você conhece alguém que gosta de saber disso. Essa nossa sériezinha sobre voz, eu vou batizar de Sois Voz. É uma brincadeira e um trocadilho onde a gente vai falar que nós somos muito a nossa voz. Um abraço e que você soe muito bem por meio da sua voz.